Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscila Rice e venho até vocês diretamente do estúdio Live Oak em Berkeley, na Califórnia. E hoje estou ao telefone com o fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan, como você está e aonde você está? Bem, Priscila, estou em um evento regional do BNI em Milão, na Itália. É mesmo? Estou muito animado em estar aqui. Adoro as minhas visitas à Itália e desta vez estarei por aqui algumas semanas. Que inveja! Ok. Bem, Priscila, o tópico que eu tenho hoje é negócios na Twilight Zone. E, na verdade, é uma continuação do outro podcast que já fiz há algum tempo. Episódio número 792. Alguém já tentou subornar você? E conta uma história sobre o lugar onde trabalhei quando jovem, literalmente há 40 anos atrás, ou mais. E era um lugar horrível, horrível para se trabalhar. E faço alguma referência à Twilight Zone e à minha experiência de trabalho lá. Então, o que pensei em fazer foi contar a história de Twilight Zone, a qual me referi no episódio 792. Ótimo. Então, acho que um dos momentos mais inusitados dos negócios foi este. 40 anos atrás, trabalhando para esta empresa. Foi bem antes do BNI. E foi um curto período em que trabalhei como gerente geral de uma pequena fábrica em Los Angeles, na Califórnia. E, na verdade, a história começa muitos anos antes disso, quando eu era um menino e ficava acordado até tarde assistindo episódios antigos de Twilight Zone na televisão com a minha mãe. E estou assumindo que a maioria das pessoas que estão ouvindo isso já ouviu pelo menos alguns dos antigos episódios de Twilight Zone que foram feitos na década de 60. Você se lembra de Twilight Zone? No Brasil se chamava Além da Imaginação. Lembro sim, com certeza. Rod Sterling. Os episódios são incríveis. E eu ficava acordado e assistia com a minha mãe. E houve um episódio que adorei particularmente sobre um garotinho chamado Anthony, que tinha poderes incríveis. E ele controlava completamente uma pequena cidade. E ele fazia coisas horríveis às pessoas e aos animais com a sua mente. Então a sua família e os seus vizinhos imploravam-lhe que enviasse os animais disformes ou deformados para os campos de milho. E assim que ele fizesse isso, você sabe, inevitavelmente, uma das pessoas da cidade ou um membro da família proferiria as palavras infames. Que bom que você fez isso, Anthony. Foi muito bom você ter feito isso. E eu me lembro de assistir isso e ficar realmente assustado quando criança. Aposto que sim. É claro, então todos, depois que alguém dizia isso, todos balançavam a cabeça em concordância e com medo total de que Anthony pudesse fazer isso com eles na próxima vez. Então isso resultou em uma ótima ficção científica, porque eu amo ficção científica e ela ficou na minha mente por muitos e muitos anos. Agora, avançando alguns anos, há mais de 40 anos, estava trabalhando para essa mesma empresa de que falei no episódio 792. Situação diferente, mas mesma empresa. E eu era o gerente geral da fábrica de maquinário leve. Enquanto estive lá, tive a infelicidade de trabalhar para a pior e mais disfuncional equipe de vendas que já vi em minha vida. Eu era chefiado por uma das sócias proprietárias e o nome dela era Sally. E sua ideia de boa gestão era gritar com todos os que não faziam o que ela mandava e fazê-los obedecer imediatamente. Eu meio que pensei nela como Gengis Khan, porém na versão feminina. Ah, sim. E assim que comecei no trabalho, quase imediatamente percebi que foi um erro terrível. E quase todos os dias eu ficava com receio de ir trabalhar. E finalmente, depois de 3 meses, aconteceu. A experiência mais surreal de toda a minha vida, da minha carreira administrativa. E eu estava no meio de uma reunião com alguns dos meus funcionários do departamento de produção, junto com a senhora Khan, Sally, quando ela começou a dar uma bronca horrível. Ela gritou com uma funcionária e depois expulsou a jovem de seu escritório. Naquele momento, uma das funcionárias horrorizadas da produção, que ainda estava na sala, olhou solenemente para Sally e disse:
Foi bom você ter feito isso, Sally. Que bom que você fez isso. Eu não podia acreditar. Foi tipo, ai meu Deus, estou na Twilight Zone, além da imaginação. E esta é a Twilight Zone, você sabe, os campos de milho serão os próximos. E estou pensando que preciso sair dessa empresa, com certeza preciso sair daqui. E naquela mesma noite fui a uma empresa de informática, conheci o dono dessa empresa de informática. E eu disse, eu sei que você quer montar um departamento de marketing. Estou prestes a deixar a empresa em que estou. E eu estava prestando consultoria em tempo parcial, mas disse a ele, vou sair e fazer consultoria em tempo integral. E se você quiser criar um departamento de marketing, eu sou o cara que você precisa. Posso ajudá-lo a criar esse departamento. E ele disse, sim. Então, no dia seguinte, logo no dia seguinte, fui à Twilight Zone e dei meu aviso prévio. E nunca me arrependi de ter deixado aquela empresa. Foi a experiência que me levou a iniciar o meu negócio de consultoria em tempo integral. E qualquer pessoa que ouviu meu material ou leu material, algum material meu, sair de lá e abrir a minha própria empresa foi com certeza a melhor decisão que já tomei. Nunca olhei para trás, exceto para rir de vez em quando, porque começar meu negócio de consultoria foi o que me levou a fundar o BNI. Então, de uma forma muito estranha, sou grato por essa maluca, que era uma péssima gerente, mas me ensinou uma lição sobre algumas coisas. Uma delas é que quando uma porta se fecha, outra porta se abre. E muitas vezes nós esquecemos disso. Apenas olhando para a porta que está fechada. E não procuramos oportunidades que possam estar do outro lado ou em áreas diferentes. E foi realmente uma aula inicial, Priscila, sobre quem eu quero em minha sala. Uhum. Quase todo mundo conhece meu livro, Quem Está em Sua Sala, que foi uma lição inicial de gestão sobre como não tolerar ambientes tóxicos. Não aceite ambientes tóxicos, porque você sabe, eles apenas vão te desgastar e você vai odiar o trabalho que está fazendo. E você pode aplicar isso aos clientes. Não aceite clientes tóxicos. Sim. E às vezes é difícil. Porque você sabe, de certa forma, esse é o seu ganha-pão e assim que você está ganhando dinheiro. Mas não posso dizer quantas pessoas conheci que disseram: tive um cliente tóxico, o mantive porque pensei que precisava do dinheiro. Mas então, quando eu tive o dinheiro suficiente, eu deixei ele embora. E você sabe o quê? Descobri que outros clientes eram muito melhores para trabalhar. Eu deveria tê-lo deixado ir embora bem antes. Pois é. E isso, é claro, se aplica a membros tóxicos de uma rede também. Mas não que algum dia teríamos um membro tóxico no BNI, mas você sabe, qualquer pessoa tóxica em sua rede é importante remover. Nunca esquecerei um membro muito bom, Priscila, e contei uma variação disso anos atrás em um outro podcast. Um homem muito bom, eu lembro, acho que era uma gráfica, e ele me ligou e disse que estava deixando o BNI. E eu pensei, cara, por quê? Você recebe muitos negócios aqui. E você ama o BNI, você está aqui há vários anos. E ele disse, sim, eu estou tão ocupado, acabei de receber muitos negócios. Bem, eu estou muito ocupado. Então, preparei uma entrevista de saída. Não contei a ele, eu escrevi a própria entrevista de saída para ele. E aí? Mas eu escrevi para ele e eu fiz essa entrevista de saída. E na entrevista de saída, uma das coisas que você pode fazer quando está conversando ou entrevistando alguém é o chamado questionamento diferencial semântico, onde você faz a mesma pergunta de 2 ou 3 maneiras diferentes. E então perguntei a ele, você pode me dizer por que está indo embora? E ele disse, sim, estou muito ocupado. Tenho muitos negócios acontecendo. E fiz mais algumas perguntas a ele e eu disse, bem, poderia haver algum outro motivo pela sua saída? E ele disse, não, eu só estou muito ocupado. Então fiz mais algumas perguntas e cheguei à 3ª ou 4ª vez onde finalmente disse a ele, se houvesse outro motivo para ir embora, qual seria? E acredite ou não,
o conceito de questionamento diferencial semântico, quando entrelaçado com outras questões, realmente funciona. E foi então que ele me disse: tudo bem, meu Deus, há um membro do grupo que me deve muito dinheiro e não quero vê-lo toda semana. Estou muito bravo com ele. Uau, é isso aí. E eu disse: ok, então você vai sair por causa desse membro? E ele disse: sim. Eu disse: você tem que ficar, você tem que levar isso ao comitê de afiliação do grupo. Ele disse: não, eu não quero fazer isso, eu não quero criar caso. Sim. E foi então que eu pressionei e estava tipo: você sabe que ele vai fazer isso com outra pessoa, certo? E se você não falar, estará permitindo que isso aconteça com outra pessoa. Certo. Ele ficou meio assim: eu odeio quando você fala essas coisas para mim. Ele disse: tudo bem, vou levá-lo ao comitê de afiliação. E eu fui com ele ao comitê de afiliação. E Priscila, eu não estou brincando. Quando ele contou ao comitê de afiliação a história de como esse membro lhe devia dinheiro e como ele era um membro difícil, era um membro irritado e devia dinheiro às pessoas, uma das pessoas do comitê de membros disse: oh, meu Deus, estou tendo o mesmo problema com ele. Então, não era um caso isolado. Então, aquele comitê de membros fez a coisa certa. Livrou-se do membro ruim e manteve o membro bom. Portanto, membros tóxicos, membros difíceis, pessoas que não estão fazendo um bom trabalho, ou pessoas que devem dinheiro às outras, essas são as pessoas que você não quer em seu grupo. E foi uma lição que aprendi há muitos anos trabalhando para esta empresa. E essa é a minha mensagem de hoje. Se você tiver sua própria experiência na Twilight Zone, uma experiência além da imaginação, trabalhando em algum lugar, adoraria ver isso no podcast, aqui nos comentários. É com você, Priscila. Eu só tenho uma pergunta sobre isso. Você acha que a pessoa que falou aquela frase, que saiu direto da Twilight Zone, você acha que ela fez isso de propósito? Ela sabia que fazia parte da Twilight Zone? Não, eu não acho não. Em inglês era a sua segunda língua. E foi uma mulher quem disse isso, o inglês era a sua segunda língua. E então eu acho que foi só... Só saiu mesmo. Sim, foi assim, só saiu mesmo. Mas deixe-me dizer, para mim isso se pareceu como literalmente parte de The Twilight Zone, além da imaginação. Isso é tão engraçado. Certo, ótimo. Obrigada, Ivan. Isso é tudo para essa semana. Este podcast é patrocinado por www.meisneraudioprograms.com e esses programas de áudio fornecerão a você as ferramentas e a inspiração para aprimorar poderosamente sua experiência dentro do BNI. Então confira o ótimo material que está disponível para você em www.meisneraudioprograms.com e use o código promocional IVAN50 para 50% de desconto em tudo. Esse código é válido por tempo limitado. Todos os rendimentos vão para a Fundação do BNI. Muito obrigada pela atenção. Eu sou a Priscila Rice e esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para outro emocionante episódio do podcast oficial do BNI. Obrigada!